cristãos fortes na graça de Jesus Cristo. Parte 01, dia 1 de maio de 2025. Tu, pois, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. Em sua casa de banquetes, Cristo exibe sua bandeira de amor sobre seu povo, pois aqueles que são alimentados à sua mesa devem levantar-se e abrir caminho para a terra de Emanuel, para a qual declaram estar viajando. E nosso texto é uma exortação para animá-los em sua jornada. Você, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Essas palavras são uma inferência prática extraída da doutrina do capítulo anterior, a saber, que Deus já havia concedido a Timóteo e aos demais santos grandes coisas. Versículos 7 e 9. Que o Evangelho foi uma causa tão nobre que ninguém precisa envergonhar de sofrer por causa disso. Versículos 10, 11 e 12. Que Deus é capaz de cuidar de seu povo em todas as circunstâncias e finalmente dar uma boa conta deles. Versículo 12. Que houve uma grande apostasia dos bons caminhos do Senhor. Versículo 15. De tudo o que ele exorta Timóteo a ser forte. No texto temos 1. A compilação, meu filho. Paulo era um homem idoso. Timóteo era jovem. Os cristãos mais velhos devem excitar e animar os mais jovens para a vigorosa busca da religião. Neste caso, certamente os dias devem falar. E uma parte principal do nosso trabalho de geração, preocupar-se com uma virada à direita para a nova geração. E a negligência nisto, devido em parte à inconveniência do tipo mais jovem e em parte ao mais velho. Sua queda de seu primeiro amor é um triste prognóstico de dias piores após nossos dias maus. Se a graça soberana não intervier, Paulo tinha um respeito peculiar por Timóteo. Se ele não o gerou para a fé, certamente o instruiu mais plenamente nela, e o teve muitas vezes com ele. Se houver alguém a quem tenhamos uma consideração peculiar, devemos demonstrá-lo com uma preocupação peculiar pelo bem-estar de suas almas. E, portanto, como devemos ter uma consideração peculiar por nossas famílias, devemos demonstrá-lo por uma preocupação peculiar pelo bem-estar de suas almas, instruindo-as e incitando-as aos bons caminhos do Senhor. 2. Há um dever necessário ao qual ele o incita. Seja forte. Ele supõe que, tanto como ministro quanto como cristão, ele encontraria oposição em um mundo maligno e que ele não deveria ser expulso de seu curso cristão por isso, nem desmaiar e desistir, mas ele o deseja valentemente manter sua posição e seguir seu caminho através de todas as dificuldades com que ele possa se deparar. 3. Ele dá-lhe conselhos verdadeiros. De que maneira ele pode fazer isso? Seja forte na graça que está em Cristo Jesus. Alguns tomam isso para coisa sobre a qual ele deveria ser forte, como se ele tivesse dito: seja forte na pregação da graça que está em Cristo Jesus. Esta, não duvido, é a grande coisa que os ministros são chamados a almejar em sua pregação, até mesmo para pregar as insondáveis riquezas de Cristo. Todas as outras pregações, sem ela, nunca farão bons cristãos. Só nesta graça
se descobre o caminho para justificar o culpado e santificar o ímpio. Mas, no entanto, acho que a importância simples, clara e nativa das palavras, que é sempre a preferível, e direcionar Timóteo à graça entesourada em Cristo, a ser comunicada a seus membros, participando da qual, por fraqueza, ele pode ser feito forte. Efésios 6:10. Finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqueles que têm uma mente voltada para o céu devem ser fortes, e isso na graça que está em Cristo Jesus, se algum dia quiserem chegar lá. Ao perseguir esta doutrina, devo 1. Considere este dever incumbido de todos que têm uma mente para o céu, ou seja, ser forte. 2. Eu considerarei a direção a saber que aqueles que querem ser fortes devem ser fortes na graça que está em Cristo Jesus. Eu vou, então, 1. Considerar este dever como incumbência de todos os que têm uma mente para o céu, ou seja, serem fortes. Aqui vou expor e responder a duas perguntas. A. O que é ser forte no sentido do texto? E 1. Pressupõe uma coisa, a saber, eles devem estar espiritualmente vivos. Um homem doente tem alguma força, mas um homem morto não tem nenhuma. Um filho de Deus tem um pouco de força, quando ele é ainda mais fraco. Mas os ímpios são completamente destituídos de força espiritual, pois quando estávamos sem forças, no devido tempo, Cristo morreu pelos ímpios. Se você não nascer de novo e realmente se unir ao Senhor Jesus pelo seu Espírito vivificador que habita em você, seus cadáveres cairão no deserto, embora você tenha comido à mesa do Senhor. Porque, a menos que um homem nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém diz, Jesus, não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo, e secará. E os homens os ajuntam e os lançam no fogo e são queimados. Porque muitos não podem resistir a uma tentação, mas são levados cativos por ela e não podem cumprir um dever de maneira correta. Ora, mas porque suas luxúrias vivas atacam suas almas sem resistência? Porque suas almas estão espiritualmente mortas. Ó comungantes, cuidem de seu estado. Ser forte importa 3 coisas. 1. Estar pronto para a ação de acordo com as dificuldades que você encontrar em seu caminho. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus, por este estudo que se inicia. Que o teu Espírito Santo esteja a tocar nos corações e mente para entender a tua vontade e o teu propósito em nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.